Olá! Olha, é curioso pensar que muitas das palavras que a gente usa no dia a dia são como caixas pretas, sabe? Por fora, elas parecem uma coisa só, bem simples, mas por dentro, nossa, elas guardam um monte de informação codificada. A ideia aqui é justamente abrir uma dessas caixas para a gente entender como é que pedacinhos de informação se juntam para construir significados enormes. Então, vamos lá, vamos mergulhar nessa investigação. E a nossa investigação toda parte de uma pergunta que, à primeira vista, parece até boba, mas é super importante. Quanta informação cabe de verdade numa palavra só? É quase como olhar para um cadeado pequenininho e tentar adivinhar quantos segredos ele guarda ali dentro. E o nosso objeto de estudo é esse aqui, uma palavra só. Cantávamos. Parece inofensiva, né? Mas a gente vai tratar essa palavra como se fosse uma cena de crime da linguística. Cada pedacinho dela vai ser uma pista para a gente chegar numa compreensão muito mais profunda do que está acontecendo. Bom, e para fazer essa investigação, a gente precisa da ferramenta certa. E essa ferramenta se chama decomposição mórfica. É com ela que a gente vai literalmente desmontar a palavra para examinar cada pecinha que forma ela. E olha, tem uma analogia que ajuda muito a gente a entender o processo. Pensa assim, do mesmo jeito que os átomos se juntam para formar as moléculas, existem umas unidades bem pequenas de significado, que a gente chama de morfemas, que se unem para formar as palavras. O nosso objetivo com essa quebra da palavra é bem claro: descobrir quem fez a ação, quando essa ação aconteceu e de que jeito. Então, só para deixar tudo bem claro, vamos à definição principal. O que é um morfema? É a menor partezinha de uma palavra que sozinha já tem algum significado. Dá para pensar neles como se fossem as pecinhas de Lego da nossa língua. Beleza. Com a ferramenta na mão e o conceito bem definido, chegou a hora de começar a dissecação. Vamos desmontar cantávamos, pedaço por pedaço, e ver o que a gente acha lá dentro. A primeiríssima peça que a gente isola aqui é o radical, cante. Esse é o coração da palavra, sabe? É um morfema que carrega a ideia principal, a ação de cantar. É a base que liga essa palavra a um monte de outras da mesma família, tipo cantor, cantoria, canção. Logo depois, a gente encontra a vogal temática, esse A aí no meio. Ela funciona tipo uma cola, um elo de ligação que prepara o radical para receber o que vem depois. E mais, ela já dá uma informação super importante. Classifica o verbo como sendo da primeira conjugação, ou seja, aqueles que terminam em AR. E aí, quando a gente junta esses dois primeiros pedacinhos, o radical e a vogal temática, a gente forma o que os especialistas chamam de tema. Canta, traço. É essa base onde todo o resto da conjugação vai ser construído em cima. Vamos em frente para ver o que vem agora? Olha só a nossa terceira pista, a desinência modo temporal, esse vá. E esse pedacinho de informação aqui é de uma precisão incrível. É ele que diz o quando, o pretérito imperfeito do indicativo. O que isso quer dizer? Que a ação não foi uma coisa que aconteceu uma vez e acabou, mas sim algo que era um hábito, que era contínuo lá no passado. E para fechar, a última peça do nosso quebra-cabeça, a desinência número pessoal, o MOS. É essa parte que responde à pergunta quem. Esse morfema aqui identifica, sem deixar nenhuma dúvida, que quem fez a ação foi a primeira pessoa do plural, nós. E aqui fica muito claro por que cada pecinha importa. Sem esses pedacinhos, seria impossível saber se quem cantava era eu, nós ou eles. A precisão da nossa comunicação está escondida justamente nesses detalhes. Certo, a gente desmontou uma palavra. E daí? Por que essa análise quase microscópica é tão importante para o funcionamento da língua como um todo? Qual é o impacto disso na visão geral da coisa? A resposta está no jeito que essas peças se conectam. A morfologia, que é o estudo da estrutura das palavras, funciona como uma engrenagem que move outra engrenagem maior, a sintaxe, que é a estrutura das frases. Aquele mos que a gente achou não só informa quem cantava, mas ele meio que exige que o sujeito da frase seja nós, uma coisa puxa a outra. Então, o ponto central é esse aqui. A morfologia é a base da concordância na frase. É a lógica interna que faz a língua funcionar. É o que garante que as palavras conversem umas com as outras para criar frases que façam sentido. Sem essa conexão, a engrenagem não gira. Entender isso é o que realmente faz a gente dominar a comunicação. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, palavras não são blocos de uma coisa só. Elas são construções feitas de partes menores, os morfemas. Segundo, cada um desses morfemas carrega uma informação bem específica: o que, quando e quem.
Terceiro, e bem importante, entender a morfologia é a chave para dominar a sintaxe. E o melhor de tudo é que esse tipo de chave decodificadora pode ser usada para entender qualquer verbo. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. Poxa, se um verbo só, como cantávamos, guarda tanta informação sobre a ação, o tempo, a pessoa, que outras histórias, que outros mundos de significado não devem estar escondidos dentro das outras palavras que a gente usa todo santo dia sem nem perceber?